Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e esse teu amor, ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e esqueci que o teu amor, ela por mim, ela por mim, e seja feito assim. Dai-nos agora e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e esqueci que o teu amor, ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor, ela por mim, ela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Boa noite a todos, reunindo-nos em mais um domingo, dia 7 de fevereiro do ano de 2021, estudando o livro Convites à Vida, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Apesar da distância física em que nos encontramos, cada um na sua casa, no seu computador ou celular, a realidade é que não existem distâncias para o pensamento, para o sentimento, para a comunhão que nos reúne em torno da mensagem de Jesus, através dos esclarecimentos dos Espíritos. Convite à probidade, ou, se vocês preferirem, convite à integridade, convite à honestidade, convite à retidão. Eu estava pensando agora há pouco e eu mesma sorri para mim, que todos os domingos eu digo que essa lição é linda, né?
que falou fundo ao meu coração. Então eu vou continuar sendo repetitiva, essa também é uma lição belíssima, um convite belíssimo de Joana para todos nós. E ela começa chamando atenção para algo que eu tenho quase absoluta certeza acontece com vocês, tanto quanto muitas vezes acontece comigo. Então ela começa dizendo assim que muitas vezes nós nos sentimos interiormente revoltados diante daquilo que visualizamos no nosso dia a dia, seja através dos meios de comunicação, ou no trabalho, ou nas ruas. Enfim, que muitas vezes nós nos sentimos interiormente revoltados diante daquilo que nós categorizamos como injustiças. Então ela diz, por exemplo, que as dificuldades, as circunstâncias negativas, principalmente nesse período que estamos vivendo, onde ainda visualizamos no mundo todo um excesso de descompromisso das criaturas com o outro, excessos de violência, excessos da indiferença, crueldades, crimes. Então nós estamos sendo bombardeados a todo instante por estas situações cruéis. Então Joana vai elucidando, ela traz alguns exemplos de situações que nós presenciamos ou que ficamos sabendo e que muitas vezes nos revoltam interiormente. Então, por exemplo, quando nós visualizamos corruptos ou homens dominadores gozando da fortuna, ou quando nós visualizamos, por exemplo, pessoas de bem, pessoas bondosas, às vezes próximos a nós, às vezes não tão próximos a nós, mas reconhecendo neles pessoas de bem. Quando nós ficamos sabendo que estão eles doentes, e muitas vezes enfermidades difíceis. Então a Joana fala que muitas vezes nós vemos essa prosperidade dos maus. Nós vemos a alegria daqueles que praticam a maledicência e a calúnia. E nós vemos muitas vezes o aplauso. Aqueles que, ao nosso parecer, são torpes moralmente. Nós visualizamos muitas vezes a tranquilidade nos agressores. Nós visualizamos muitas vezes ou tomamos conhecimento do poder daqueles que se levantaram para apoiar carnificinas, como diz Joana. Vemos o luxo naqueles que praticam o lenocínio, naqueles que corrompem a mocidade através dos tóxicos, em criminosos. Muitas vezes nós repassamos esses crimes, essas tragédias, e nos abalamos intensamente com os incêndios que destroem a natureza e os pequenos seres animais. Nós vemos naufrágios que às vezes matam centenas de pessoas. Há não pouco tempo atrás, quantos nós vimos acerca de naufrágios daqueles que fugiam da África? Nós vimos relatos de desastres aéreos que ceifam a vida de centenas de pessoas. Nós sabemos que aquelas pessoas são pais, são mães, são irmãos, são filhos, que muitas vezes deixaram inconsoláveis aqueles que aqui ficaram. Nós vimos muitas vezes notícia de pessoas honradas, homens e mulheres de família, que
foram mortos por um homicídio, por uma bala perdida. Então Joana vem relatando algumas destas situações, que certamente vez ou outra podem nos deixar indignados, interiormente revoltados. Mas ela diz assim: não podes compreender a justiça em face do sensacionalismo dos nossos meios de comunicação. Então, quando nós recebemos essas notícias, quando nós assistimos, não só na televisão ou no rádio, mas hoje em dia pelos meios sociais, pela internet, ou quando às vezes alguém nos conta, nem sempre a gente consegue visualizar justiça nisso. Aliás, praticamente nunca nós conseguimos visualizar a justiça e por muitas vezes é isso que nos causa essa revolta íntima. Mas Joana fala: acalma, porém, as aflições, para refletir o insondável da tecedura da lei maior, não é da lei humana, da lei de Deus. Então, acalma as tuas aflições, para que você possa refletir sobre a lei divina, que transcende as tuas pobres visões e os ângulos limitados da tua observação. Então aí Joana afirma que nós temos esta visão restrita, que o ângulo da nossa apreciação, ele é limitado. E ela não está falando nada que seja inverídico, é a verdade. Nós, homens e mulheres encarnados, temos esta limitação ainda. É por isso que nós precisamos acatar esse convite de Joana para que acalmemos as aflições e meditemos nas leis divinas. Afirma ela: está tudo certo ante as diretrizes funcionais de Deus. A vítima inocente de hoje é o sicário impiedoso de ontem. E ela afirmando isso não quer dizer que nós devemos aplaudir os crimes. Aplaudir esses flagelos. Porque Jesus já havia afirmado: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que praticar o escândalo. É que nós não podemos nos deixar tomar pela revolta interior. Ela fala assim: a teu turno engendra causas positivas para que os efeitos da lei não te alcancem. Ou seja, você não pode vibrar revolta, ódio, indignação absoluta, porque você envia energias que invariavelmente te alcançarão. Não pratiques o mal porque a hora é má, diz Joana. Quer dizer, o fato de nós vermos uma má ação, uma má atitude, uma falta de educação, uma falta de sensibilidade, uma grosseria, uma intolerância, um desrespeito, não quer dizer que nós estejamos aptos a agir na igual moeda. Não te despojes do bem porque te pareça inviável a ação elevada da justiça e da misericórdia. Quer dizer, não desiste de perdoar, não desiste de dar o teu exemplo correto, o teu exemplo probo, íntegro, porque os outros estão fazendo errado. Não é porque o mundo é indigno que você deve agir de forma indigna. Não é porque o mundo maldiz a paternidade divina diante dos grandes sofrimentos que você deve se deixar levar pela mesma emoção de não aceitação e de revolta contra os desígnios do Pai. Diz ela: recorda-te do apóstolo Paulo e reveste-te da couraça da justiça para que disponhas da perenidade da paz. Essa noção de justiça, nenhum espírita pode afirmar que não tem noção. Porque os esclarecimentos que os espíritos nos prestam
acerca da reencarnação, acerca da lei de causa e efeito, nos concedem mecanismos bastante aprimorados para buscarmos esse entendimento. Nós espíritas, nós não vamos ter sempre as respostas. Se vocês me questionarem agora, mas por que aconteceu isso com fulano, com cicrano, essa situação, mas por quê? O que o Espiritismo diz disso? Eu não vou ter a resposta absoluta da situação passada que deu origem ao mal atual. Eu não tenho uma bola de cristal. Eu não pratico a Buonaditya. Eu não leio mãos. Eu não leio búzios. E mesmo que eu fosse médium ostensiva, eu não teria o conhecimento do absoluto, da verdade total. Não é o nosso estágio evolutivo. E nem é para isso que nós estamos aqui. Porque o esquecimento é bênção. Mas o que eu poderia responder a quem me questionasse dessa forma é que não há injustiças. Não há vítimas, nem algozes. Um dos grandes ensinamentos que nos dá uma compreensão bastante profunda do espírito e que nós obtemos através das reuniões mediúnicas. E para quem não faz parte de um grupo mediúnico, nós podemos obter através das centenas de livros, estudando livros que abordam a criatura, as experiências reencarnatórias, é você perceber que o algoz de hoje invariavelmente foi vítima de ontem. E ainda continua sendo vítima porque ele não percebe que o ódio de hoje o maltrata ainda. Eu já comentei isso aqui antes. O perdão não é para quem nos ofendeu, é para nós. Porque nós precisamos deixar de sofrer. Deixar de sofrer, de pensar e de sentir aquela ofensa. Aquele mal que nos foi causado. Nós precisamos prosseguir, porque nós queremos ser felizes. Então eu preciso trazer a justiça, como Joana está me convidando a fazer essa couraça de justiça em mim, não é para que eu saia pregando a justiça e seja uma vingadora, uma justiceira. É para que eu traga em mim a noção correta da justiça divina que atua invariavelmente para todos os tempos. E eu trazendo essa noção desta justiça que é absoluta, que é imensurável, porque não tem falhas. A justiça dos homens sim tem falhas, porque os homens são falhos, os legisladores e os julgadores. Mas a justiça divina não. Essa é perfeita. Então que essa couraça com a qual eu devo me proteger é a certeza absoluta nesta justiça, a confiança nesta justiça. Para que eu possa prosseguir, para que eu possa sim me solidarizar com quem sofre, para que eu possa sim ter empatia com as situações em que eu sou chamada a auxiliar, minimizando o mal que foi feito, socorrendo, consolando, amparando, mas consciente sempre de que não há injustiça, não há injustiçados. Nós espíritas, essa noção de justiça para nós ela é muito clara, porque nós temos absoluta certeza da reencarnação. Ela não é somente um pensamento vago, porque a princípio todos nós já estudamos, mais que isso, já questionamos, já buscamos entender as razões do sofrimento humano. E concluímos que sem a reencarnação não há como ter paz, não há como compreender essa justiça.
Então, uma vez que nós acreditamos na reencarnação, porque para nós ela não é teoria, mas é um fato real. A justiça tem que ser algo muito embasado em nós. Nós não podemos duvidar da justiça. Joana encerra dizendo: ser probo e honrado, especialmente quando escasseiam a honradez e a justiça na terra. Que nós sejamos íntegros, honrados, retos em quaisquer situações, principalmente naquelas que nos ferirem. Porque eu também reconheço que às vezes é fácil falar, consolar, amparar o outro. Mas eu sei também que o exercício é de enfrentamento pessoal. Invariavelmente, nós espíritas também enfrentaremos as nossas sombras, desafios da vida, grandes e pequenos, imensos, mínimos. E nestas horas, a certeza desta justiça, o convite de Jesus tem que ter um alicerce profundo em mim. Tem que ser a casa construída na rocha. Minha fé não pode ser uma fé de palavras. A minha fé tem que ser uma fé de sentimento, de pensamento, de confiança, de entrega, por que não dizer, mas ao mesmo tempo de trabalho incessante. A minha fé não são só palavras, a minha fé não são só obras. Minha fé sou eu, Espírito, que sinto, que penso, que ajo, que vivo. Sejamos probos e honrados. E agora eu vou chamar a Júlia para aprender com ela um pouco mais. Abraço a todos. Obrigada, Cris. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham aqui aos domingos. É sempre um prazer estar aqui, né? Ouvir Cristiane é realmente uma dádiva, porque ela tem uma capacidade de analisar, de trazer as palavras de Joana para nós, né? De uma forma muito explícita. Então, mesmo quem não leu o texto, fica inteirado do seu teor, né, daquilo que Joana traz. E esse capítulo realmente é um dos, para mim, assim, dos mais lindos. E eu vou começar ratificando aquilo que Cristiane trouxe, né, e que, ao meu ver, é a mensagem que Joana nos deixa, de que nós nos indignamos, porque vivemos num momento em que as iniquidades estão presentes de uma forma muito assintosa, né, flagrante. Nós nos deparamos no dia a dia com situações que, às vezes, inimagináveis, né, que a gente nem poderia pensar que fosse possível. A improbidade é algo que campeia em nosso país, né? Porque, como diz Cristiane, probidade é honestidade, né? Retidão de caráter. E um país como o nosso, por exemplo, eu fiz aniversário agora no mês de janeiro, aí tenho que fazer prova de vida, gente. Isso é uma coisa que é muito esquisita do meu ponto de vista, porque eu tenho que provar, tenho que ir lá no banco, o funcionário do banco me ver e atestar que eu estou viva. Por quê? Porque parte-se do princípio de que alguém da minha família
poderia cometer esse ato de desonestidade, continuando a receber meus proventos de aposentadoria, mesmo depois da minha morte. Então, esse é o tipo de sociedade no qual nós vivemos. Uma sociedade, né, que agride o nosso bom senso, agride o nosso sentimento, né? E daí Joana chama a nossa atenção para o fato, como disse Cristiane muito bem, que nós devemos ter compreensão para isso. E aí ela traz a questão da lei divina, e ressalta a reencarnação como uma dessas leis, né? E ela cita assim ela tem uma frase que eu achei muito interessante, que ela diz assim: no palco dos homens mudam os cenários, olha, mudam os cenários, trocam-se as indumentárias, mas as personagens são as mesmas, vão e tornam. Quer dizer, é pela reencarnação que nós podemos compreender como que ainda na nossa sociedade convivemos com situações tão desalentadoras, situações tão maléficas para a comunidade, para o homem, para a sociedade de maneira geral, né? E aí, só por intermédio da reencarnação, e Joana chama a nossa atenção para isso, é que nós podemos, como eu disse, compreender. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas, em geral, que não têm conhecimento da doutrina espírita, elas pensam assim, não, a reencarnação é uma maneira, né, de Deus castigar, ou você reencarna para pagar aquilo que você fez na outra encarnação. Essa ideia ainda existe. Porém, nós espíritas sabemos que não é assim, né? Nós vemos a reencarnação como uma oportunidade para que a gente possa vivenciar novas experiências e para que a gente possa aprender, né? Acho que a base mais importante da reencarnação é essa oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa romper com aquilo que fizemos no passado, com os erros do passado. A gente pode romper com eles, né? Porque aqueles erros do passado, nós temos consciência de que eles têm consequência no presente. E se a gente consegue romper com aquilo que veio, a gente tem oportunidade de mudar, né, o futuro. E aí, se a gente agir com probidade, com honestidade, nós podemos, sem sombra de dúvida, né, alterar esse caminho, que é o caminho da evolução. Nós não temos alternativa. Isso também está explícito na lei divina. Nós fomos criados para a felicidade, né? Então, nós temos um caminho que é um caminho de evolução, de aperfeiçoamento, é um caminho de melhoramento contínuo. Diferentemente de algumas religiões, da visão de algumas religiões orientais, nós não regredimos. Nós passamos, né, do reino vegetal para o animal, para o animal. Nós não temos como regredir do hominal para o animal. Nós só chegando aqui onde estamos, nós vamos ter que, nossa tendência é evoluir para o angelical. Esse é o nosso caminho. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade de agir com honestidade, com probidade conosco mesmo e com o outro, né? Porque muitas vezes a gente se ilude. A gente se ilude pensando assim, não, eu não vou fazer isso aqui agora não. Isso é até bom, assim, do que eu já consegui tá bom, né? Mais tarde eu faço mais, eu deixo para depois, né? Não, agora tá difícil para mim, então eu vou ter outra encarnação, vou ter oportunidade para fazer isso em outra vida, né? E às vezes a gente
se engana, né? E engana também, age de improbidade, de desonestidade com os outros, quando age para fazer com que os outros vejam, dando a impressão de que você é muito honesta, que você é uma pessoa muito caridosa, né? E então muitas pessoas fazem isso, agem de uma determinada maneira, proba, né? Agem pensando que estão agindo com honestidade para conseguir alguma coisa. E geralmente isso que querem conseguir é um lugar no paraíso. Aí isso não é honestidade, isso não é probidade, né? Isso não é. Isso é enganação. Mas, infelizmente, nós ainda estamos sujeitos a isso, nós seres humanos, no estágio em que nos encontramos, né? E muitas vezes essa maneira de agir, né, é resultante da cultura ocidental na qual nós estamos aqui inseridos, né? Porque a Igreja Católica, não o cristianismo, mas a Igreja enquanto instituição, ela instaurou a culpa. Vejam, pela visão da Igreja Católica, o ser humano já nasce em pecado, tem a ideia de pecado original. Então, você precisa agir de tal maneira para se livrar dos pecados. Isso não é honestidade. Isso não é probidade. Honestidade e probidade é algo que vai muito além disso. Tem a ver com você saber o que deve fazer, cumprir, né, aquilo que é seu dever. E aí vocês podem me perguntar, mas Júlia, como é que a gente vai saber o que a gente deve fazer? Está na nossa consciência. Os espíritos nos disseram isso. Onde está a lei de Deus? A lei de Deus está na consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por isso nós somos dotados de livre-arbítrio. Porque nós temos uma inteligência que é reflexiva e somos dotados de uma consciência. Então, é muito interessante, porque desde uma criança pequena, quando faz alguma besteira, aprontou alguma arte, ela sabe que agiu errado. Porque nós temos dentro de nós a consciência do que é certo e do que é errado. Sendo assim, os problemas com os quais nós convivemos na Terra, gente, eles são criados por nós mesmos. São fruto, né, da humanidade, que ainda é dirigida pelo egocentrismo. Nós ainda somos seres altamente egocêntricos. E o que é uma pessoa egocêntrica? É aquela que pensa em si mesmo, né? Primeiro em si, os outros que se danem. Então, quando você vive numa sociedade que pensa dessa maneira, que é regida por esse pensamento, e infelizmente nós ainda vivemos numa sociedade assim, né? Hoje mesmo eu tenho saído muito pouco, né, por causa da pandemia, e aqui na minha casa passou mais uma vez um carro com alto-falante da prefeitura pedindo que as pessoas não saíssem de casa, que as pessoas mantivessem o isolamento, que caso precisasse sair, que usassem máscara. Gente, são coisas óbvias, né? Mas se cada um pensa em si e não pensa nos outros, não vai agir com honestidade diante dessas situações às quais a vida nos compele. Então, você tem pessoas que agem assim, com desonestidade, porque são altamente egocêntricas, pensam só em si. Não, eu quero meu bem-estar, eu não quero nem saber se o outro se eu posso contaminar ninguém, né? Ou alguém, se eu posso, de que maneira minha conduta pode ser nefasta para aqueles com os quais eu convivo. E aí resulta a confusão que a gente vive nesse mundo, né? A confusão que a gente vive, todas essas iniquidades são fruto da nossa própria ação, né? Por quê? Porque, além da lei de encarnação, de reencarnação, Joana também fala da lei de causa e efeito.
Porque lei de causa e efeito e reencarnação caminham lado a lado, né, gente? Porque todo erro que a gente comete numa encarnação vai ter consequência naquela própria encarnação. Muitos erros cometidos numa encarnação, todos eles têm consequência na mesma encarnação ou na próxima. Mas todo erro tem consequência, né? E essas consequências, nós compreendemos, os espíritos nos explicam, que não é maldade de Deus, né? Que Deus não está castigando ninguém, mas as consequências são fruto dos nossos atos, e que elas vêm para nós sob a forma de provas e de expiações. Provas e expiações que são necessárias para que a gente possa cumprir o objetivo da reencarnação, que é a aprendizagem. Porque o que a gente leva de cada encarnação são as experiências que nós tivemos, aquilo que nós aprendemos, né? E aí, quando a gente compreende isso, quando a gente entende isso, né? Que a gente precisa de fazer o que deve e não o que quer, não o que é melhor para si, deixando os outros de lado, né? Quando a gente compreende isso, a gente acerta o rumo. A gente não vai ficar à beira do caminho, como dizia Roberto Carlos, a gente pega o caminho. E o caminho é o caminho evolutivo, né? É o caminho evolutivo. E Kardec se refere a isso quando ele fala a respeito do homem de bem. Ele diz, nós precisamos viver a vida como um homem de bem. E o que Kardec diz sobre ser um homem de bem? Ele diz assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Lei de justiça divina, como Cristiane chamou a nossa atenção, né? Então, esse é o verdadeiro homem de bem. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, foi o que eu acabei de dizer para vocês, que a lei de Deus está na nossa consciência, então, se a gente entende isso, a gente tem que estar sempre fazendo, né, um acerto de contas, um balanço de consciência, né? Então, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Então, por essa definição de homem de bem, nós temos a definição de probidade, de honestidade, né? Que é exatamente, né? Ser probo é ser um homem de bem. E a probidade afasta o homem da acomodação. Porque essa definição de homem de bem aqui, que Kardec nos traz, é uma definição que convoca a ação. A ação. Né? Porque a probidade tira a gente da acomodação. Né? E nos leva a pensar naquela pergunta que Jesus fez aos seus apóstolos. Que fazeis de especial? Jesus perguntou aos apóstolos, né? E essa pergunta é muito interessante, porque às vezes a gente pode pensar assim, então nós temos que ser especiais na visão de Deus, para Deus. Quer dizer, temos que ter alguma coisa que nos coloque numa posição superior, somos, né, especiais. Não é nada disso. Né? Ser especial, atender, responder essa pergunta de Jesus, é compreender que cada um de nós tem um dever a cumprir. E que nós devemos investir no cumprimento desse dever. E que o personalismo, quer dizer, se julgar superior, né, nos afasta completamente do caminho evolutivo. Né? Porque ser especial para Jesus nada mais é do que ser aquele que cumpre com retidão, com honestidade, né, o dever, o seu dever. Todo ser humano tem um dever a cumprir. A gente não reencarna à toa, né?
Todos nós temos uma missão. Então, nós devemos buscar compreender isso, agir da melhor forma possível, dentro do bem, praticando o bem e auxiliando o próximo, né, da forma como gostaríamos que recebêssemos o auxílio. Essa é a maneira como eu entendi esse convite de Joana à probidade. E agora vamos ver nossa amiga Sandra o que tem a nos dizer. Boa noite, a Júlia. Boa noite, a Cris. Boa noite, a Marina. Boa noite, os amigos do domingo. Mais uma vez aqui estamos para falar de probidade. Probidade, como a Júlia já definiu, como a Cris já definiu. Probidade, retidão, integridade de caráter, honradez, honestidade. Então, para que possamos falar de honestidade, eu quero mostrar para vocês um livro, deixar aqui uma dica de um livro para vocês. Esse livro, O Segundo Grande Elo, uma psicografia de uma médium, Elizabeth Pereira. Caiu uma dica de leitura. É uma leitura maravilhosa. O Segundo Grande Elo é um romance mediúnico histórico. Então, por ser um romance mediúnico histórico, ele agrada a gregos e troianos. Quem gosta de um bom romance vai nadar de braçada. Ele é maravilhoso. Quem gosta de história, de biografia, vai adorar o livro porque vai ficar muito sabido em história. Ele é muito bom o livro. E quem é exigente com os ensinamentos da doutrina espírita, esse livro, para mim, ele é irretocável com relação a isso, aos ensinamentos da doutrina espírita. Por quê, gente? Porque é através de 14 histórias. Esse livro nos mostra os bastidores espirituais da Segunda Guerra Mundial. Sophie, que é o espírito que ditou o livro para a médium Elizabeth Pereira, faz parte de uma equipe espiritual que está sob o comando do benfeitor Zaqueu. Zaqueu, pela Igreja Católica, ele foi considerado, né, por muitos como o 13º apóstolo. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, pela mediunidade maravilhosa de Ivone Pereira, que ele venha se reencarnar aqui no Brasil como o admirável Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, os ensinamentos da doutrina espírita são passados para nós, aqui nesse livro, Segundo Grande Elo, pelo benfeitor Zaqueu, ou a reencarnação de Bezerra de Menezes, né? Essas 14 histórias do livro se passam em diversos países que foram diretamente afetados pela fúria do nazismo. A França, a Inglaterra, a Itália, a Polônia e vários outros. E nessas 14 histórias dramáticas, o benfeitor Zaqueu nos transmite valiosos ensinamentos sobre preconceito, sobre xenofobia, sobre honestidade e como as leis divinas regem o universo. Como é que funciona a lei de causa e efeito? Que não existe sofredor inocente, tá? Então, o que eu quero trabalhar, refletir aqui com vocês, compartilhar com vocês é esse ensinamento, né? O que o Zaqueu nos ensina sobre honestidade nesse livro, que eu disse para vocês, um livro maravilhoso. Ele começa dizendo que a honestidade não é uma virtude, e sim um conjunto de virtudes. Olha que bonito. A honestidade não é uma virtude, ela é um conjunto de várias virtudes. E que nós vamos adquirindo todas essas virtudes
paulatinamente ao longo da nossa caminhada evolutiva, de uma maneira individual e progressiva. Olha o que ele fala, a frase dele, que eu achei muito bonita e até grifei. A honestidade, ela é inflexível, pois se é ou não se é honesto. Olha só, a honestidade é inflexível, ou se é ou não se é honesto. Não pode ser muito honesto ou um pouquinho desonesto. Não existe isso de a gente ser muito honesto ou só um pouquinho desonesto, pois um mínimo de desonestidade abre exceções para atos ilícitos e onde há um só ato ilícito, por menor que ele seja, aí já não há honestidade no caráter da pessoa. Então, guardem essa frase. A honestidade, ela é inflexível. Ou se é ou não se é honesto. Não existe isso de ser muito honesto ou um pouquinho só desonesto. Um só pouquinho de desonestidade abre exceções para atos ilícitos. E onde há um só ato ilícito, por menor que ele seja, a pessoa deixou totalmente de ser honesta. E aí, o benfeitor Zaqueu vai falar o seguinte: a honestidade, ela é composta por 10 virtudes. E na ausência de uma só dessas virtudes, não há honestidade no caráter. Então, ele é firme nisso. A honestidade não é uma virtude, é um conjunto de 10 virtudes. E na ausência de uma só dessas virtudes, pode-se dizer que não há honestidade no caráter. Então, vamos ver quais são esses 10 passos, tá? Na nossa escalada, ou essas 10 virtudes que nós temos que conquistar na nossa escalada em busca da honestidade. Primeira virtude, verdade. Começamos, vamos ver o que ele diz, palavras dele. Verdade. Primeiro, verdade. Começamos a nossa escalada no momento em que alcançamos a verdade. Ser verdadeiro é o ponto de partida. A partir do momento em que vencemos a tendência à mentira, estamos de posse do melhor conceito de nós mesmos, tanto as pequenas mentiras quanto as grandes mentiras. Não importa que tipo de mentira. Dizer a verdade é não se contradizer, é se preparar e preparar os outros para enfrentar a vida como ela é. Mentir é roubar de nós mesmos o direito à verdade. Ser verdadeiro nos livra de penosas culpas. Então, a primeira, a laje para que a gente possa começar a galgar os degraus da evolução com relação a conquistar a honestidade, a primeira virtude, a laje de tudo, é ser verdadeiro, tá? Segunda virtude, seriedade. Em posse da verdade, é imprescindível que tenhamos seriedade para lidar com essa verdade. Sabendo que não conseguiremos mentir, passamos a policiar nossos atos com seriedade, procurando agir de maneira menos reprovável possível, adquirindo a seriedade em cada ato. Então, ser verdadeiro e ser sério. Primeira virtude, a verdade. A segunda virtude, a seriedade. Terceira virtude, sinceridade. Ser verdadeiro e sério não basta. Um homem precisa ser verdadeiro, sério e sincero.
porque aí ele não consegue mais negar seus sentimentos e anseios. A sinceridade é a mola que impulsiona a agir de maneira a não trair a si mesmo. Ser verdadeiro, ser sincero e ser sério. Então tá. Somos verdadeiros, somos sérios e somos sinceros. A quarta virtude a ser alcançada é a doçura. Para não ferir o próximo, com a nossa sinceridade, com a nossa verdade e com a nossa seriedade, precisamos exercitar a doçura. Precisamos ser doce nos nossos atos e precisamos ser doce com as nossas palavras. Aí eu me lembrei da música do Roberto Carlos, né? Quando ele disse que quer ter 1 milhão de amigos. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho. Eu quero um coro de passarinhos. Eu quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E para que a gente possa ter 1 milhão de amigos e ter um coro de passarinhos, a gente precisa ter doçura. Para não ferir o amigo, para não ferir o próximo com a nossa verdade, com a nossa seriedade e com a nossa sinceridade. Então, ser verdadeiro, ser sério, ser sincero e ser doce. E aí nós vamos conquistar a quinta virtude, que é a confiabilidade. Confiabilidade. Ao se tornar confiável, o homem tem postura inabalável, pois todos os seus atos possibilitam que as pessoas confiem nele. Porém, este homem ainda não pode ser chamado de honesto, pois a honestidade ela é inflexível. Então, ele precisa também ser reto no seu caráter. Então, ele já é verdadeiro, ele já é sério, ele já é sincero, ele já é doce, ele já é confiável. Então, ele precisa ter retidão. A sexta virtude é a retidão. Retidão. Reto quer dizer que não possui nenhuma curvatura ou desvio. Ser um homem reto não é apenas ser leal à família e ao trabalho. Não é apenas não apoderar-se de objetos alheios, tiranizando os mais fracos. O homem reto é aquele que não se desvia do caminho para Deus, que tem peito para seguir Jesus e ser seguido por ele, tanto em casa quanto no trabalho. Professa a sua fé sem medo em todos os ambientes onde permanece. Estende a mão àquele que se encontra no caminho e não teme fazer o bem. Não receia dividir para multiplicar os talentos e tem como lema a máxima de fazer aos outros apenas o que gostaria que lhe fosse feito. Então, já sou verdadeiro, o homem já é verdadeiro, já é sério, já é sincero, já é doce, já é confiável e já é reto de caráter. Então, ele vai para a sétima virtude, ou o sétimo degrau da escala, né, evolutiva para a honestidade, que é a dignidade. A dignidade só nos vem com a sensação do dever cumprido, com a sensação do dever cumprido no bem. É nesse estágio que devemos arrancar o orgulho que nos envenena a alma e, às vezes, não nos permite perdoar. Não nos permite perdoar uma ofensa. Na verdade, essa ofensa já foi superada pelo simples fato de que achamos que isso nos faz parecer fracos. Ter dignidade é ter o nosso próprio ponto de vista do que é fraqueza
ou do que é uma fortaleza. Perdoar, no caso, é força. Não somos dignos se não dignificamos alguém com o nosso perdão. Olha o que o Zaqueu diz. Não somos dignos se não dignificamos o outro com o nosso perdão. Agora, o melhor dessa lição sobre essa virtude é isso. Não há dignidade com o nosso coração cheio de mágoa. Não há dignidade no orgulho ferido, e sim no orgulho morto. Não há dignidade no orgulho ferido, e sim no orgulho morto. Bom, e aí vamos para a 8ª virtude, ou o 8º degrau dessa escalada em busca da honestidade. E a 8ª virtude é a misericórdia. O coração livre é aquele que traz a misericórdia. O homem digno tem um coração bondoso, não mais pende ao mal, se rejubila em fazer a vontade do Pai e amar sem limites. E a 9ª virtude, a pureza. Ao conquistar todas essas virtudes, quer dizer, ele já é verdadeiro, ele já é sério, ele já é sincero, ele já é doce, ele já é confiável, ele já é reto de caráter, não é? Ele já é digno, ele já é misericordioso, então ele alcança a pureza. Ao conquistar todas essas virtudes, o homem se eleva a um estado tal de pureza que enternece a todos. Todos o amam pelo que ele é e desejam ser iguais a ele. Ele se torna um modelo, né? A autoridade é a 10ª virtude, o topo da escalada para a honestidade. A autoridade. Ele se torna, então, um espelho para a comunidade. Seus exemplos falam por si. Torna-se um líder naturalmente. Não precisa se esforçar para fazer prevalecer a ordem e a moral. Tem autoridade por si só. Ele é honesto. Conquistou a honestidade. Então, a honestidade, gente, ela não é uma virtude. Ela é uma soma dessas 10 virtudes. Ao conquistarmos essas 10 virtudes, nós conquistamos a honestidade. Pode-se dizer que nós somos honestos. Então, fica a questão para a gente poder refletir, né? Para que nós possamos refletir. Existem homens honestos na Terra? Zaqueu responde: sim, existem. São os chamados homens santos ou homens de bem. Agora, os maiores entraves que nos impedem de chegar à conquista da honestidade é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Essas duas chagas gritam aqui dentro. Elas nos gritam, né, que devemos levar vantagem em tudo em detrimento do outro. O outro deve arcar com as perdas e os prejuízos, e não nós. E o Zaqueu, passando esses ensinamentos por esse grupo de espíritos, explica, né? Ele elucida o seguinte: o espírito, ao reencarnar, conta com toda ajuda, com toda condição para vencer esse vício. Qual o vício, né, gente? Esse vício de querer levar vantagem, que parece que é tão comum que a gente enxerga isso à nossa volta o tempo todo, né? Ao reencarnar, o espírito conta com toda ajuda e condição para vencer esse vício. A princípio, isso será feito a duras penas. Mais tarde, porém, será natural negar o mal e se torna inconcebível ceder à desonestidade. Pois a honestidade, como em tudo em nossa evolução espiritual, é um bem permanente, imperecível, que não retroage. Então, gente, é aquilo que a Júlia falou agora há pouco. Não existe retrocesso no nosso processo evolutivo.
não existe volta. Então, se a gente conseguir ir galgando esses degraus, né, dessa escala evolutiva em busca da honestidade ou da probidade, como a Joana nos convida, isso não tem retrocesso, a gente vai adquirindo essas virtudes. Então, só recapitulando para lembrar, é a verdade, precisamos ser verdadeiros, sérios, sinceros, doces, confiáveis, retos de caráter, dignos, misericordiosos, puros, e aí nós vamos alcançar a autoridade e vão fechar, né, as 10 virtudes que compõem a honestidade. Então, gente, ao deixar o meu boa noite aí com vocês e compartilhar essa reflexão dessa noite, eu deixo essa dica de leitura, que eu acredito que vocês vão gostar muito, esse romance mediúnico, histórico, Segundo Grande Elo, da Elizabeth Pereira, que é uma leitura maravilhosa, que vocês vão ficar muito sabidos, tanto em história, quanto dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. Muito obrigada, uma boa semana para vocês e até o próximo domingo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, claro, tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura.
santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.